E aí, irmão em Cristo, beleza? Seja bem-vindo ao nosso canal. E hoje estamos aqui para estudarmos mais um pouquinho da Bíblia. E hoje eu vou apresentar para vocês o versículo que está lá em Jó, capítulo 13, versículo 12. Você aí, pegue sua Bíblia e me acompanhe. Bom, essa passagem da Bíblia conta um pouco sobre Jó, em que Jó estava se defendendo das acusações dos seus amigos. E o versículo diz assim: as vossas memórias são como a cinza e as vossas alturas como alturas de lodo. Amém. Tem uma outra tradução aqui, mais simples de se entender, e eu vou ler para vocês. Diz assim: as vossas lições aprendidas são como a cinza e as vossas defesas como fortaleza de barro. Uau! Amém. Bom, eu escolhi um versículo um pouco profundo, um pouco intrigante, né? Mas essa passagem bíblica em si fala sobre Jó. Jó que estava tentando se defender das acusações dos seus amigos. E ele diz: as vossas lições aprendidas são como a cinza. Ele fala isso para os amigos dele. E o que será que os amigos dele pensaram quando ele falou isso? E se nós, nos dias de hoje, recebêssemos uma pergunta assim, ou recebêssemos uma afirmação que diz: as vossas lições aprendidas são como a cinza? Será que todas as nossas memórias, tudo que a gente aprendeu, vai servir de alguma coisa no final das contas? Essa é uma pergunta bem intrigante. E por Jó ser sábio, eu até concordo com ele, de que as lições que a gente aprende muitas vezes são como as cinzas. Mas no contexto que ele estava conversando com seus amigos, sim, porque eles estavam acusando Jó. Então Jó tinha argumentos muito sábios. E um desses argumentos era esse, de que os seus pensamentos são como a cinza. As memórias dos seus amigos de nada valiam naquela discussão. E ainda mais ele diz: e as vossas defesas como fortaleza de barro. Ele quis dizer que não adiantava nenhum argumento, não adiantava nada do que os seus amigos falassem para acusar ele. Nem mesmo as defesas dos seus próprios amigos, porque essas defesas são como fortalezas de barro, ou seja, são muito fracas, podem ser derrubadas de uma hora para outra, não tem alicerce. Assim como os pensamentos dos seus amigos também não tinham base, não tinham sentido, eram apenas cinzas. O que são cinzas? Cinzas não são nada, são restos do fogo que queimou, o resto da lenha que virou pó. Então Jó quis dizer que os pensamentos nada mais são do que pó. E muitas vezes a gente prioriza tanto esses pensamentos, principalmente os pensamentos negativos, sabendo que eles não são de nada. É claro que nossa vida aqui na Terra a gente precisa ter conhecimento, ter uma memória, ter pensamentos, mas no final das contas, para Deus, os nossos pensamentos não valem de nada, porque Ele está preocupado com o nosso coração, e o nosso coração não pensa, ele sente. Do que adiantaria as nossas defesas se elas não passam de fortalezas de barro? O que são os nossos alicerces? Que nem diz aquela passagem: não construa sua casa na areia, porque ela vai ser derrubada, mas construa e edifique a sua casa na rocha. Esse é o mesmo sentido dos argumentos de defesa que Jó estava tratando aqui. Os argumentos de defesa dos seus amigos eram muito fracos, perto da sabedoria dele, perto dos planos de Deus sobre a vida de Jó. Então, eles não podiam interferir em nada no que Deus tinha preparado para a vida dele. Assim como os nossos argumentos e os nossos pensamentos não podem interferir em nada no que Deus tem preparado e escrito para a nossa vida e para a nossa história aqui na Terra. Amém. Eu espero que esse versículo tenha tocado seu coração, tenha ficado guardado na sua mente e que Deus abençoe grandemente sua vida.